Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a meditarem no livro de João, capítulo 1, versículo 43 em diante. Está escrito assim: no dia seguinte, quis ir a Galiléia e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, de quem escrever o profeta, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verá. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subir e descerem sobre o Filho do Homem. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando, Deus, na Tua presença, pedindo, Pai, da Tua graça, o revestimento, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Esta palavra que tem poder de transformar, de curar, de sarar, de gerar em nós vida e vida abundante. Ó meu Deus, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, usa-me conforme o Teu querer, para ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar neste dia. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos falar um pouco sobre Natanael. Sabemos muito pouco a respeito de Natanael. Nada sabemos dos seus pais ou de sua origem, senão que ele era de Canaã da Galiléia. Parece que Natanael e Bartolomeu são as mesma pessoa. O evangelista João introduz o nome Natanael, junto com Felipe, e o evangelho Mateus, Marcos e Lucas colocam Bartolomeu com Felipe. Mateus 10, verso 3, Marcos 3, verso 18 e Lucas 5, versículo 14. Natanael, ele aparece na lista dos discípulos. O nome Natanael quer dizer dom de Deus. Muito bem, amados. A Bíblia traz pouca informação acerca deste Natanael. Eu ouvi uma pregação dentro do grupo Semeadores da Palavra, ministrada, se eu não me engano, pela nossa irmã Sara, onde ela trouxe uma mensagem muito lógica, muito profunda,
E a Bíblia diz que tudo o que está escrito na Bíblia é para nossa informação, e algumas coisas não foram escritas, mas existem historiadores que relatam alguns acontecimentos, relatos históricos que permaneceu em esquecimento. Estou dizendo que a mensagem que eu vi, não sei se é da irmã Sara, pois já faz bastante dia que ela pregou sobre isso. Ela disse que Natanael também nasceu no período em que Jesus nasceu, no período da perseguição, em que o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos de idade. E a mãe de Natanael sabiamente escondeu ele debaixo de uma figueira quando os soldados tiveram para buscar a criança que fosse do sexo masculino para matar. Na casa da mãe de Natanael só encontraram as crianças acima de 2 anos e as meninas. Bem, isto não está registrado na Bíblia. É uma suposição, aquilo que nós estamos imaginando que viesse ser. Mas ele tem uma lógica, pois ela havia revelado ao seu filho, depois de adulto, que ele tinha uma promessa de Deus em sua vida, e que esta promessa só poderia ser revelada pelo próprio Messias. E ela contou aquilo que ela havia feito acerca de como proteger a vida de Natanael. Mas tudo isso são suposições, amados. E eu quero usar hoje aquilo que eu tenho como texto, como base, aquilo que podemos falar sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não traz-nos informação acerca da mãe e nem do pai de Natanael. Simplesmente informa-nos que ele é de Canaã da Galileia, uma cidade próxima à cidade onde Jesus nasceu. Portanto, quando vemos aqui o primeiro encontro de Jesus, o encontro que mudou radicalmente o rumo da vida de Natanael. Depois, encontramos Natanael também junto com mais 6 discípulos de Cristo após a ressurreição do próprio Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 21, verso 1 até o versículo 4. Quando Felipe, bem animado, disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, nas Escrituras, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Na reação de Natanael, vemos aqui a sua desconfiança e provavelmente também a sua própria fraqueza. Ele interroga: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele tinha dúvida de que viesse surgir alguma coisa boa de Nazaré, pois ele foi bem honesto naquilo que ele falou. Natanael era de Canaã, cidade bem perto de Nazaré. E Nazaré era bem conhecido pela sua corrupção. Ao lado de Nazaré passava uma estrada importante usada pelos soldados romanos e pelos comerciantes, e era costume deles passarem a noite em Nazaré. Por isso, essa má fama atingiu a Nazaré. Também os habitantes de Judéia, no sul da Palestina, desprezavam Nazaré porque era uma cidade pequena no norte do país, longe do centro do governo, longe do templo em Jerusalém e mesmo distante da liderança religiosa. O evangelista Felipe, que agora estava conhecendo a Cristo,
ainda não tinha nem sequer se tornado discípulo de Jesus, quando o Senhor Jesus chama ele, ele ficou tão animado que saiu comunicando para o seu amigo. E diante da dúvida de Natanael, Felipe não ficou desanimado com a reação que teve Natanael. Apenas disse: vem e vê. E Natanael foi com Felipe, apesar de sua resposta franca de que ele não acreditasse que viesse coisa boa de Nazaré. Muitas vezes, amados, quando nós evangelizamos as pessoas colocam em dúvida muitas vezes a fé que professamos, as pessoas colocam em dúvida muitas vezes a própria evangelização, a própria religião que muitas vezes pregamos. E muitas vezes nós entramos em debate interminável tentando convencer as pessoas de que aquilo que nós seguimos é muito bom. Mas não devemos fazer isso, não, amados. Vamos fazer igual Felipe fez, vamos convidar essa pessoa para vir confirmar com seus próprios olhos, dizer: se você tem dúvida, vem ver, se você gostar, fica, se você não gostar, você está livre para ir, para fazer aquilo que você quer. Foi isso que Felipe fez com Natanael. Quando Natanael estava chegando perto de Jesus, ele ficou surpreso quando Jesus disse-lhe: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. João 1, verso 47. O que realmente o Senhor quis dizer com estas palavras? Eis um verdadeiro israelita. A palavra Israel quer dizer Israel, governado por Deus. Você se lembra no Antigo Testamento da história do homem que teve o seu nome mudado para Israel? O nome Israel foi dado a Jacó, um enganador, um suplantador, aquele que havia cometido muitos e muitos enganos. Na noite em que ele lutou com Deus, com o anjo do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22 até o versículo 32. E o verdadeiro israelita era alguém que vivia sob a autoridade de Deus. Usando este termo para descrever Natanael, Jesus estava dizendo que Natanael estava vivendo sob a autoridade de Deus, em quem não há dolo, ou um homem realmente que é incapaz de enganar, que é um homem sincero, reto. Será que o Senhor estava lembrando de Jacó quando ele proferiu esta palavra? Jacó, um enganador, enganou tanta gente, enganou seu irmão, seu pai, seu tio, era mentiroso, era um homem insincero. Antes do seu encontro com Deus, é claro. Mas quando ele encontrou com Deus no vale de Jaboque, ele se transformou, ele se converteu e Deus mudou seu nome de Jacó, do enganador, para Israel, para aquele que era abençoado por Deus. Mas Jesus reconheceu que Natanael não era como seu antecedente. Natanael, sim, era um homem realmente confiável, um homem que era reto e sincero. Ao ser reconhecido por Jesus, Natanael perguntou ao Senhor: de onde me conheces? Deve ter ficado mais surpreso ainda quando Jesus disse: antes de Felipe te achar, eu te vi. João 1, 48.
Mas quem é este homem que estava dizendo: eu te vi quando estava debaixo da figueira? Provavelmente foi nesse instante que Natanael lembrou da história da sua mãe, dizendo para ele: quando você era bebê, o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos de idade. E você foi salvo porque eu escondi você debaixo de uma figueira. Mas esse é um segredo nosso, Natanael. É um segredo nosso, ninguém sabe, só você e eu. Eu nunca revelei esse segredo para ninguém. E você guarda este segredo. Porque o dia em que você encontrar com o Messias, com o verdadeiro Messias, ele irá olhar para você e dirá: eu vi você debaixo da figueira. Porque ele é semelhante a Deus, ele conhece todas as coisas. E provavelmente foi nesse instante que Natanael foi impactado com o poder do Espírito Santo, com o poder da graça divina. Pois nesse momento o seu coração encheu de grande esperança, de grande fé. E ele diz: Senhor meu, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O que Jesus vê no seu coração quando você está sozinho, meu amado? O que será que o Senhor Jesus tem visto dentro do meu coração quando eu me encontro só? O efeito das palavras de Natanael foi que ele exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus tinha chamado de israelita a Natanael e Natanael responde que Jesus era o Rei de Israel, que era o seu próprio rei. Mais do que isso, Natanael reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Natanael esqueceu todas as suas dúvidas sobre os habitantes de Nazaré, que na sua fraqueza, na sua honestidade, ele havia expressado a Felipe e se rendeu aos pés de Jesus, ao pé do Senhor, do Cristo, do Rei de Israel. A pergunta de Jesus: por que te disse que vi debaixo da figueira, crês? Pode nos surpreender um pouco, mas Natanael sabe, ele sabia que havia um segredo guardado, as 7 chaves pela sua mãe. Natanael sabia como ele tinha sido protegido, como a sua vida tinha sido guardado quando a sua mãe ocultou ele debaixo da figueira. Natanael sabia a história que a sua mãe havia lhe contado. Natanael, ele tinha esse segredo guardado dentro dele. E ele tinha esperança de que um dia encontraria com o Messias. E agora, ele se depara com um homem chamado Jesus, que diz para ele algo que estava no passado dele, que era guardado pela sua mãe, que fora guardada pela sua mãe, que fora protegida em vida, debaixo da figueira. Ele se rende ao Senhor. Ele se rende ao Senhor. Ele confessa que o Senhor agora é o Senhor, é o Filho de Deus. Portanto, Natanael viria coisa mais impressionante, diz o Senhor Jesus. Por ele ter crido nas palavras do Senhor, Jesus promete para Natanael que ele veria os céus abertos, que ele veria os anjos do Senhor subirem e descerem, ministrando sobre a vida do Senhor Jesus. Você, meu amado, você, meu irmão, você que abraçou a fé, você que confessou o Senhor como o Senhor da sua vida,
Você sabia que os anjos do Senhor estão a serviço da sua vida? Que os anjos de Deus acampam em volta da sua vida para protegerem a sua vida? A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que temem a Deus e o livra de todos os mal. Por isso, amado, parece que Jesus voltou a pensar em Jacó, o mentiroso que teve uma visão de anjos subindo e descendo dos céus quando estava fugindo da casa após enganar o seu pai. Jacó teve essa visão. Jacó, ele pegou uma pedra e foi colocar essa pedra como travesseiro e foi dormir. E lá naquele lugar onde ele foi dormir, ele teve um sonho, teve uma visão por meio de sonho. Ele viu os céus abertos, ele viu uma escada posta nos céus, que vinha dos céus até a terra. E ele via anjos de Deus subirem e descerem por aquela escada. E essa escada é o próprio Jesus. Essa escada é o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, Ele é a esperança para a nossa salvação. Ele que alimenta a nossa alma na expectativa de uma vida melhor, de um futuro melhor, de que nós um dia chegaremos diante do trono de Deus. Ao acordar, amados, Jacó exclamou: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Cristo estava dizendo a Natanael que ele teria experiência maravilhosa agora andando ao lado do Senhor, andando ao seu lado. Que coisa maravilhosa, amados! Jesus promete a cada um de nós que se nós estivermos com Ele, nós teremos direito a pedir tudo o que quisermos, Ele diz. Se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será dado, diz o Senhor Jesus. E Ele mesmo diz: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado e exaltado através do Filho amado. Amados e diletos irmãos, Natanael era um homem transparente, era um homem honesto, um homem realmente sincero. Nas palavras do Senhor, ele se tornou um dos discípulos do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus deseja que cada um de nós hoje nos tornemos seu discípulo do tipo semelhante a Natanael. Homens e mulheres que sejam sinceros, que sejam transparentes, que sejam verdadeiramente transformados, que tenham o interior transformado, que sejamos crente autêntico. Lembre-se da palavra do salmista que Pedro cita em suas primeiras cartas: quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e pare de mentir. Foi isso que o apóstolo Pedro, ele nos deixa registrado: afasta-se do mal, faça o bem, procure a paz, faça tudo para alcançá-lo, pois o Senhor olhará a intenção das pessoas honestas e sempre ouve os seus pedidos, mas Ele é contra aqueles que fazem o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 12. Amados e diletos irmãos, nós fomos chamados por Cristo para sermos uma nação abençoada, para sermos seus servos, para sermos sacerdócio real, casa espiritual, edifício, lavoura do Senhor. Cada um de nós temos uma missão. Eu tenho a minha missão de pregar o Evangelho, de ser aquele que ora e abençoa a sua vida. Você que me ouve tem a sua missão. Descubra qual é o seu dom, descubra qual é a sua missão. E quando você descobrir isso, meu amado, faça a obra que o Senhor te deu. Porque o nosso tempo é muito limitado, o nosso tempo é muito curto, amados. A nossa vida é como vapor, é como uma planta, é como uma relva que nasce pela manhã.
dá sua flor, e à tarde, muitas vezes, esta flor murcha e cai, e foi-se sua glória. A nossa vida é muito curta, é muito escasso o nosso tempo. Não vamos ficar vivendo, muitas vezes, uma vida de lamentação, de lamúria, mas vamos exaltar e glorificar a Deus em nossa vida, agradecendo tudo aquilo que é bom que Ele tem nos dado. Tem tantas pessoas, amados, que perderam a expectativa, perderam a esperança. Eu quero, ao encerrar esse pedacinho do Maná dos Céus, orar pela cunhada da minha sobrinha, da Adriana. Eu quero apresentar o pedido da Adriana diante do pé de Cristo. Então vamos à oração. Amado, é o pedacinho do Maná dos Céus de hoje, e eu estarei fazendo esta oração de fé, abençoando a cunhada da Adriana. Eterno e soberano Deus, Deus de benignidade, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui. Mais uma vez, Pai, te agradecendo pelo pedacinho do Maná dos Céus deste dia de hoje. E quero, Deus, apresentar a cunhada da Adriana, Pai. O Senhor sabe o que sucedeu ontem. O Senhor sabe o que aconteceu na vida desta jovem senhora, Pai. Então não há necessidade que eu venha citar, Pai, pois Tu és Deus. O Teu Espírito Santo conhece o nosso levantar e o nosso assentar. O Senhor é que sonda os nossos pensamentos e conhece todos os nossos caminhos. O Senhor escreveu a história da nossa vida antes mesmo que viéssemos a este mundo. A Tua palavra diz que de um modo terrível, de um modo maravilhoso, o Senhor conheceu a cada um de nós. Então, ó Deus, eu apresento esta Tua serva neste instante, pedindo da Tua graça, pedindo da Tua benevolência, pedindo, Senhor, da Tua justiça, pois Tu és o Santo de Israel. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada ouvinte, por cada irmão, por cada irmã que me segue, ó Deus, através da rede social. Ó Senhor, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, entre no lar, entre na vida, entre na alma, no intelecto, no coração de cada irmão, de cada irmã, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados.